fim da psicanálise, ela já está acabando na Europa, ela já está sumindo em outras partes. Falam muito que ela ainda é muito latente na Argentina, no Brasil, mas em outros pontos do mundo ela realmente é um saber que está desaparecendo. A visão do ser humano, o que a gente tem aqui na Terra, a Lua é uma grande ilusão, porque ela mente para nós, que a Lua na realidade não existe. Assim, vamos pensar, ela existe como um satélite, mas ela não tem luz, a Lua não brilha. Nossa, a Lua é linda. Na realidade, ela é danadinha, porque ela está recebendo a luz do Sol e aí ela brilha com a luz do Sol. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia que você está assistindo a mais um vídeo do Arcana Podcast e eu quero fazer uma pergunta para vocês, senhoras e senhores. Você sabia que a gente pode comparar ou unir o conhecimento do tarô com o Freud, com a psicanálise? Pois eu não sabia. E aí eu conheci o Felipe, inclusive eu estou fazendo o curso dele, o Felipe Carota, que criou o tarô simbólico freudiano. Você também tem o tarô simbólico junguiano, né, Fê? Ele é professor de tarô para além de ser tarólogo. Então, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigada por partilhar com a gente o seu conhecimento, Fê. Obrigada, viu? Eu que agradeço, deixar um salve aí para a turma que acompanha esse podcast, parabenizar pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa de ter um espaço para a gente debater esses assuntos. Realmente, podcasts, os videocasts, eles estão muito em alta na cultura de massa, o consumo de podcasts. Agora, os bastidores estavam comentando, você vem de rádio e TV, eu fiz comunicação social, jornalismo, trabalhei um bom tempo em rádio, jornal. Então, é interessante a gente poder ver esses formatos passando por transformações dentro, principalmente aí da última década, dos anos 2010 para cá, que começa essa vivência no self-cultural, e ter a oportunidade de ver hoje falar de tarô, ver de falar de ayahuasca, ver de falar de esoterismo, vários assuntos interessantes aí. Ah, que bom, viu? É, realmente, acho que esses assuntos do inconsciente no geral, eles estão ganhando bastante espaço, né? E aí, por falar em inconsciente, Fê, me conta uma coisa, como é que você, estava fazendo essa pergunta para o Felipe antes, gente, assim, como é que você teve essa ideia de juntar o tarô com a psicanálise, né? Porque eu até tenho aqui o livro do Jung, o Tarô, da Sally Nichols. Então, quando a gente fala de Jung e o tarô, a gente consegue fazer a correlação, ainda mais porque o Jung fala sobre a interpretação dos sonhos, ele fala sobre os arquétipos, né? Mas quando a gente olha para o Freud, que teve todo esse estudo do que a gente chama. Agora que estou estudando a psicanálise, acho lindo falar aparelho psíquico, acho tão legal isso. Então, pessoal, eu estava aqui conversando com o Felipe antes, né, da gente começar a nossa entrevista, e a questão é que falar sobre Jung e o tarô é ok, porque a gente entende, né, porque o Felipe tem esse curso do tarô simbólico junguiano. É ok porque o Jung fala sobre os sonhos, porque ele foi a fundo na questão dos arquétipos. Mas falar de Freud e o tarô, eu achei isso tão curioso e eu achei isso tão original, né, que eu queria que você contasse pra gente um pouco, porque eu sei que você é psicanalista também, para além de tarólogo, né, e enfim, de você contar um pouquinho dessa sua história da psicanálise com o tarô e como é que você fez essa construção. Eu achei isso super legal, super original. E conta um pouco, como é que você juntou esses dois saberes? Então, na realidade, eu penso que o tarô ele pode ser juntado com qualquer coisa. Qualquer coisa que interesse a alma, qualquer coisa que interesse ao ser humano, às vivências, ao que nos é peculiar, ao que nos é arquetípico, como aquilo que existe em todo lugar. A dor é arquetípica. Se você for aqui no Brasil, na China, na Índia, no Japão, na África, qualquer continente, tem pessoas que sentem dores, que sentem saudade, que sentem amores. Então, são Uhum. arquetípicos. Partilhamos isso enquanto seres humanos.
E penso que o tarô, de alguma maneira, ele narra essas vivências, ele narra através de imagens, é um sistema simbólico e imagético que narra essas nossas vivências, esses nossos encontros, esses nossos desencontros. E é óbvio que eu entendo perfeitamente que para os psicanalistas raízes, para aqueles psicanalistas de uma escola mais ortodoxa, vamos dizer assim, é um absurdo você ter uma associação a algo que o Freud, em tese, abominava, que ele não traz nada disso para dentro da teoria dele, inclusive ponto de discussão em algum momento, não de provocar ruptura, mas de discussão entre ele e Jung durante cartas, durante momentos sobre o que ele chamaria de ocultismo. Então, primeiro dizer que Freud, raiz, Uhum. Sigmund Freud, tem nada a ver com tarô. Ele, a Sim. obra dele, Uhum. ele não teorizou, não trouxe nada especificamente como contributo para esse saber. Porém, a partir do momento que eu penso que a alma e a psique se expressam como produtos autônomos ali no tarô, não existe talvez nenhum outro contributo maior do que aquele que Freud deu, com as suas, Uhum. mesmo com suas transformações, com aquilo que a psicanálise tem de necessidade de, aspas, atualização para o seu novo tempo, de textos do Freud que seguem atualíssimos, apesar de 100 anos, enfim, de escritos ou de próximo disso. Então, o tarô, quando a gente olha por essa perspectiva, ele se torna uma forma da gente também olhar para aquilo que Freud olhava. Uhum. Chamava, o que intrigava o Freud? O fenômeno, né? O fenômeno das histéricas, principalmente, quando ele consegue a bolsa de estudos dele, vai para Salpêtrière, que na época era talvez o segundo maior polo da Europa, mais de 3 mil mulheres, a histeria, Charcot com a hipnose, enfim, todo aquele período ali pré-psicanalítico, Freud fica intrigado com essa profundeza, fica intrigado com aqueles fenômenos, aquele monte de mulher dentro de um lugar, e histeria, e braço que não mexe, e mulher que não consegue levantar, mas supostamente um neurologista, e não tinha supostamente uma causa. E vai vendo ali hipnose, Charcot fazendo, e as pessoas voltando a mexer, voltando as chamadas afasias ali, voltando a ter. Então, ele se intriga e vai por aí afora, dali vai fazendo o seu percurso. E penso que em tudo isso tem algo de simbólico, em tudo isso tem algo que nos pode fazer pensar o tarô. Esse nome, né, tarô simbólico freudiano, tarô simbólico junguiano, tarô, na realidade é uma forma simbólica de pensar essas disciplinas, essas matrizes, mas o que me chamou a atenção e de fazer essa reunião foi justamente isso, assim, perceber que determinados pontos da obra do Freud podiam nos levar a pensar simbolicamente, assim como existe, sei lá, tarô mitológico, em que as pessoas pensam Sim. simbolicamente, Uhum. associam simbolicamente o mago a Hermes, Dionísio ao louco, Gaia a imperatriz, Perséfone sacerdotisa. Assim como tem essas transversais, essas perpendiculares de alguma maneira, eu pensava que o tarô pudesse também ter esse diálogo, embora eu seja, com minha sinceridade ariana, dizer que foi um curso que não emplacou no mercado justamente por essa dificuldade, né? As pessoas, os freudianos mesmo, as pessoas é, acham um absurdo, não tem assim um olhar simbólico, acha aquilo, e até porque a gente tem eu penso que como seres humanos mesmo, a gente tem essa identificação mesmo com aquilo que a gente gosta, e aí a gente tende a se apegar como talvez o Freud se apegou ao Jung, ao filho amado, ele ao pai querido, e a gente se apega ao meu papaizinho Freud, meu papaizinho Jung, meu papaizinho Lacan,
e a gente quer realmente tomar conta daquilo e acha absurdo alguém invadir, alguém parecer que está profanando, depravando, que para nós é algo assim da mais absoluta grandeza. A esses psicanalistas eu deixo apenas um comentário de que, obviamente, não é esse o intuito. Eu também admiro, também é meu pai, digamos assim, mas só que eu penso que a obra dele é algo muito maior do que só a clínica, até porque, se a gente for perceber, por que que a psicanálise hoje, entre vários debates, vários seminários, aí eu gosto de acompanhar aqueles seminários do Centro de Estudos do Núcleo Psicanalítico, acho que é sempre o CEP, eles têm muitas palestras da área de psicanálise muito interessantes, um núcleo mais raiz, assim, dentro da psicologia mesmo. E ali, várias vezes, eles fazem debates e trazem contributos de autores internacionais que falam sobre esse fim da psicanálise. Ela já está acabando na Europa, ela já está sumindo em outras partes. Falam muito que ela ainda é muito latente na Argentina, no Brasil, mas em outros pontos do mundo ela realmente é um saber que está desaparecendo. Talvez por esse arraigamento que foi se criando e que nada pode ser mudado, e só o Freud morreu em 1939, vai fazer 100 anos. A É humanidade verdade, com uma é verdade. velocidade absurda. E se algo realmente não se atualiza ou não se propõe a repensar conceitos, novas formas de vida, pensa, né, quando Freud e Jung um pouco mais perto, vai morrer em 1961, 62, mas já com bastante tempo, né, não se falava em transexualidade, transgêneros, da homoafetividade como se vê hoje, assuntos que certamente, se Freud e Jung estivessem vivos hoje, lhes seriam muito caros, lhes seriam muito. Daria água na boca para ver esses fenômenos acontecendo. Só que aí você tentar pegar algo que foi dito lá atrás, numa sociedade de moral vitoriana, num outro contexto, numa Europa, Primeira Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra, explodindo o antissemitismo. E tudo isso influenciou na obra de ambos, não tem Claro. como, né? Então, assim, voltando ao tarô, era isso. Assim, eu penso que toda essa vivência que o tarot traz está na psicanálise, está na psicologia analítica, está na filosofia, está em qualquer saber que de alguma maneira se interesse pelo humano. Não, com certeza. E eu acho interessante isso que você está dizendo, porque hoje, né? Aliás, gente, vamos falar uma coisa. Estamos hoje gravando no dia 31 de outubro, no dia das bruxas Halloween, Samhain, né? E então eu acho bem simbólico, inclusive, a gente está fazendo a gravação dessa entrevista bem nesse dia, né? Então tem gritaria de crianças atrás pedindo doce e travessuras aqui loucamente, né? E eu achei interessante porque eu fiz uma entrevista, hoje eu fiz algumas entrevistas algumas pessoas, eu fiz com um homem, o Cal, que escreveu a história do tarot para quem tem pressa, e a gente estava debatendo sobre isso o quanto que o tarô ele vem de uma cronologia onde sabe-se que vai saber, né, entre aspas, que começou em 1400, a gente não tem certeza, os historiadores dizem que, né, a gente acha que, mas o quanto que o tarô evoluiu e ele evoluiu pela demanda da sociedade, né? Hoje em dia a gente vê uma enorme gama de tarôs feito por artistas diferentes. É claro que tem uma estrutura, mas releituras. E eu acho, né, Fê, que a graça é essa. A graça é a gente entender que a gente tem arquétipos, que a gente tem um modelo, onde a gente tem uma licença poética para poder criar em cima disso e você trazer a sua linguagem. Então a gente pega a base do tarô mais famoso, que é o do White, né, o Rider White ou White Smith, cada um fala de uma forma, e a gente vê 350 tipos de tarô sendo criado. Então, e isso porque a gente está falando de design. A gente está falando de design. A gente tem um monte de tarôs com designs diferentes baseado em um. Então, por que não pegar, né? Pegar teorias ou pegar, né, autores que trabalharam com a psique, já que o tarô fala muito do nosso inconsciente, e não colocar à prova. E aí, essa pergunta que eu queria fazer, quando você começou a construir esse curso, né? Quando você começou a construir a sua forma, a sua teoria, né? Como é que você fez essa associação?
Porque eu acho isso muito legal. Dá uns exemplos assim para o pessoal, porque eu estou fazendo seu curso, então eu sei, mas quem não, explica um pouco sobre essa associação, porque, gente, é muito legal. Você fala, nossa, é verdade, é muito interessante, né? Assim, só fazendo até um complemento que você disse, é realmente esse barato do tarô, até porque se a gente for pegar o tarô do Waite, que é o mais, é um dos mais, Famoso. ou Marcélia, ou mesmo outros que surgiram ali no decorrer do século XX, são baralhos que são, mais uma vez, produtos do seu tempo. Então, Uhum, Leite, por exemplo, você tem o quê? Uma predominância de imagens heteronormativas, predominância não, 100% das imagens são heteronormativas, você não tem nenhuma imagem de pessoas negras em posições de destaque, em posições de poder, você não tem nada que seja divergente do que era a norma social daquela época. E aí, quando você pega essas atualizações, como The Modern Witch Tarot, que é aquele tarô da bruxa moderna, quando você pega o Tarô Videntes da Luz, quando você pega enfim, outros aí que eu gosto, mas um brasileiro, de uma artista brasileira, aquele Nos Outras Tarô, que é um tarô feminista, aí você encontra justamente essa atualização. Aí você vai ver figuras de reis negros, você vai ver figuras de homoafetividade, você vai ver os novos recortes, as novas formas de se relacionar. Novas no sentido de serem nomeadas, sempre existiram, mas uhum, algum espaço, alguma área de debate. Então, quando o Tarot se atualiza para estar em diálogo com essa sociedade, ele até permite que novos seres, novos indivíduos possam se enxergar dentro desse sistema uhum, oracular, uma vez que ele é arquetípico, ele deve espelhar, então, da forma mais abrangente, mais plural possível. Então, eu acho isso realmente algo muito rico do nosso tempo, essa produção cultural, artística que existe em torno do tarô, para que mais e mais pessoas se sintam representadas quando você vai fazer uma tiragem, mais e mais pessoas possam entender que aquele sistema serve para todos, independentemente de qualquer norma ainda, se assim podemos dizer. Isso, uhum. a associação, vamos pensar assim, sei lá, uma das coisas que eu achei, que eu acho assim que foram a grande Freud teve grandes descobertas na sua investigação, era uma mente muito brilhante, uma mente muito sagaz, um escritor formidável, mas, sei lá, vamos pensar a vivência do luto, Luto e Melancolia, que é um texto dele ali de 1914, 16, por aí. É um texto que ele vai realmente fazer ali uma teorização muito interessante a respeito dessas nossas vivências, vai diferenciar o luto e a melancolia, e vai trazer algumas considerações que eu acho muito interessantes, quando ele vai falar, por exemplo, que na melancolia, a libido que retorna ao eu, ela retorna com, vamos dizer, dejetos do objeto amado que se perdeu, então quando ela volta com esse traço de agressividade, e no eu, na melancolia, o eu é atacado por esses próprios traços, de alguma maneira, estou falando aqui a grosso modo, mas essa libido que retorna com uma agressividade, e o ser melancólico, então, se atinge e se identifica com muitas dessas características, que é justamente aquele esvaziamento existencial. São mecanismos difíceis de serem comentados assim brevemente, mas estou falando esse, que é uma das coisas que mais me encanta no Freud, essa passagem. E aí, vamos pensar que no tarô você tem vivências de melancolia, você tem vivências de tristeza, você tem vivências, por exemplo, nos arcanos maiores, de momentos que podem ser melancólicos quando você está passando pelo pendurado, quando está passando por vivências que você não esperava, assim, algo que te dói, que você começa a perceber que você precisa perder uma coisa muito amada para alcançar uma coisa diferente. Aí, de repente, não é dizer que a pessoa está em melancolia no sentido psicanalítico, mas nos permite alguma associação, incrementa o nosso vocabulário, incrementa o nosso Sim. repertório. No Arcano da Morte, a finalização de um ciclo, quando aquele ser amado
não está mais. Quando aquele objeto no qual investiu-se, é, o investimento libidinal foi, vamos dizer, alto, aquele objeto se perde, se desfaz, seja um emprego, seja uma pessoa, seja uma relação, seja um bichinho, qualquer que seja ele. E aí, então, temos vivências que nos lembram esses conceitos. Então, por que não enriquecer? Eu penso que Uhum. não é uma crítica de forma alguma, mas assim, muitas vezes o tarô, a cartomancia popular, a quem nós devemos esse legado, às cartomantes, aos oraculistas videntes, mas muitas vezes ficaram numa certa superfície. Aí você joga a carta, você em 5 minutos você já deu uma resposta toda, porque as pessoas vão ali olhar uma coisa geralmente muito prática, muito assim, e vão em busca de algo assim muito racional. Ó, joga aí para ver se amanhã vai chover. Joga aí para ver se amanhã eu tenho que ir numa festa, eu quero sair com um cara, eu quero ver se vai dar certo. Ah, Se o joga aí. fulano de tal vai me ligar, né? É também, mas assim, quando você vai entrando, ou fazendo a técnica já junguiana de amplificação, vai subindo, fazendo uma circunambulação em em torno ali do assunto, aí aquilo vai ficando mais robusto, aquilo vai ficando mais possível de você pensar algo com mais complexidade e até vai tirando um pouco dessa pecha do superficial, do que você vai ali, Uhum. reage por uma perguntinha, senta ali, a pessoa te responde uma coisa assim que você nem vai dar muito crédito. Eu penso que essas associações, aí a gente tem outros temas, outras passagens, outros conceitos da psicanálise que nos permitiriam fazer associações para talvez todos eles, talvez vão aparecer, porque é a vida. Freud não falou sobre Uhum. extraterrestre, Freud não falou sobre pets, Freud falou sobre seres humanos. E seres humanos estão retratados de alguma forma misteriosa nesse sistema de 78 cartas. Então, de alguma maneira, quer queiram, quer não, quer xinguem, quer não, quer ataquem, quer não, são assuntos semelhantes. Não é que, ah, meu Deus, está comparando a psicanálise com o tarô, uma coisa tão grande. Porque são coisas semelhantes, são coisas que estão falando sobre a alma, estão falando sobre as nossas vivências. E é assim, na minha visão, óbvio que eu não tenho a verdade absoluta e jamais, mas na minha perspectiva é por aí. Ô, Fê, me fala uma coisa. Vamos pegar, aí vamos pegar uns exemplos, ó. Vamos pegar a torre, e a lua, que são arcanos, pá, né? Vamos lá, ó. Tem três, vamos lá. O diabo, a torre e a lua. Gente, a pessoa também vai nos arcanos, mas esses três arcanos, quais são os mecanismos ou, né, qual a parte teórica do Freud que você associou aí, vai? O diabo eu penso muito nas neuroses, naquilo que ele, principalmente naquilo que ele falava da compulsão à repetição. Acho que também foi algo assim muito genial que o Freud trouxe, perceber que a gente tinha um mecanismo de fixação da libido e que essa libido, quando fixada em algum ponto, ela traria como, como símbolo, né? Eu vou usar jargões que estão mais no meu linguajar, ela traria como símbolo, como manifestação, essa compulsão à repetição, essa coisa do repetir, recordar e elaborar. Eu penso que o diabo ele tem um pouco, se a gente for pensar simbolicamente, ele nos leva a pensar essas nossas, aquilo que em nós se repete, muitas vezes não é justamente esse split da neurose, que é o que, ao que ali o Carlos Baiton vai falar, que na neurose a função volitiva da psique, da consciência, ainda existe. Na neurose você tem a vontade está estabelecida, ou seja, eu não quero, mas faço. Então isso é um quadro, esse split, né, o mais básico assim de uma neurose eu sempre cito minha vida, as vísceras expostas, sempre falo, por exemplo, do meu vício em açúcar, meu problema com compulsão alimentar.
Você não quer comer, mas você come. Você não quer, naquele dia você fala, não, hoje eu não vou comer biscoito. Mas tem uma parte sua que quer, ou que está presa naquela compulsão, naquele ciclo. E eu penso que isso é o apelo, muitas vezes, dessa carta, desse arcano maior, desse mistério maior que é o diabo. Ele vai apelar, muitas vezes, para esse lado nosso, e se repete. Tanto que a carta do diabo tem uma versão que eu gosto muito, que é, acho que é do um tarô que chama After Tarot, que é tipo, tarô do depois, que é como se fosse depois do age ali. Hum, O que aconteceu depois com aqueles personagens? E aí no tarô tá lá o diabão segurando ali as duas pessoas, o casal, que é o mesmo casal que a gente viu nos Enamorados, passaram, sim. caíram ali aquela coisa. E nessa carta desse deck que eu tô falando, eles já estão deitados no chão, tipo, transando. E tem um montão, aí várias frutas, assim, tipo, caído pelo chão, e um montão, assim, de imagens, tipo, diabinhos atrás, tudo, tipo, atiçado. E aí eu penso que é justamente porque você se entrega ao prazer, você se entrega a esse apelo que é humano, a esse apelo que é aquilo que talvez existe de mais humano em nós. Eu quero o princípio do prazer, eu quero o meu biscoito, eu quero meu traquinas. Mas, poxa, meu traquinas não vai deixar que eu perca o peso que eu programei, depois vai me trazer tristeza. É esse ciclo que a neurose realmente traz. A pessoa depois ela fica envergonhada daquilo que fez, dependendo aí na psicologia analítica seria um pouco do complexo, é justamente aquele complexo te toma, aí você não se dá conta, é uma carga energética tão grande que aquilo te possui, a hora que você vê se está berrando, se está gritando, se está jogando tudo para tudo. Quando volta a consciência, que aquela energia que o ego se restabelece, você tem vergonha muitas vezes, porque a sua função volitiva ela não está corrompida ainda, não, vamos dizer, totalmente por essa neurose, por essa sombra. Então, esse ponto, assim, claro que eu fiz aí alguma associação com Jung, mas penso que essa coisa da compulsão à repetição nos traga muito o diabo. A Lua, eu penso que ela já traga um pouco daquele outro conceito que eu falei, da melancolia. Porque a Lua Boa. porque a Lua é um estado melancólico. Melancólico, talvez, como a gente diz no senso popular hoje, né? Daquela tristezinha, não melancólico raiz, assim, de como Freud teorizou. Que seria hoje, em tese, a melancolia com o tempo nos manuais psiquiátricos, esqueci o nome agora, mas DSMs que foram sendo atualizados, ela praticamente foi virando a depressão. Hum, E aí eu penso que a Lua, se a gente realmente está naquele estado ali, é um estado em suspenso, em que as coisas não podem acontecer muito bem. É um estado que eu costumo dizer, outro dia eu estava fazendo uma tiragem para cliente, saiu, e o deck que eu estava usando era um deck que eu não me lembro. Ah, era o Before Tarot. Não, é In Between Tarot. É um tarot que ele fala, né, que é como se você estivesse no meio, ele vai mostrando umas transições entre as cartas. É complexo, mas é bacana. E aí na carta da Lua é um barco, tipo, é uma lua, né? Uma lua no horizonte. Um barco, tipo um barco fantasma, tá ali sozinho e tem como se fossem uns espíritos em volta, assim, né? Uma coisa bem simbólica. Que eu penso que é isso. Na Lua você está à deriva, assim, está num momento em que a Lua, e eu penso sempre que a Lua, na realidade, é um dos grandes sistemas que a gente pensa como que a visão do ser humano, o que a gente tem aqui na Terra, a Lua é uma grande ilusão, porque ela mente para nós, que a Lua, na realidade, não existe. Assim, vamos pensar, ela existe como um satélite, mas ela não tem luz, a Lua não brilha. Nossa, a Lua é linda. A realidade ela é danadinha, porque ela está recebendo a luz do sol, e aí ela brilha com a luz do sol. E aí a gente, nossa, o luar, a luz da lua está tão linda essa noite. Nenhum momento a gente para e pensa, nossa, a luz do sol que está batendo na lua hoje está linda. Não, são as fases da lua, ela muda, olha só, está misteriosa, de uma cor diferente. Na realidade, ela está recebendo uma luz de um outro astro. Você pensa, é uma pegadinha, é uma coisa
misteriosa, de como que a gente olha, aí vai ter aqueles mistérios, São Jorge mora na Lua, o dragão está dentro da Lua, seres que estão dentro da Lua, magias que se fazem, enfim, estou amplificando para a gente pensar esse estado, muitas vezes, em que a melancolia pode provocar no sujeito de esvaziamento, em que o aparelho psíquico ele não consegue fazer devidamente as descargas, Uhum. de prazer. É um aparelho que está ali encharcado sem conseguir avançar. E penso que nos lembra, não é dizer que, porque a carta, eu sempre falo isso nos cursos, não é porque a gente está associando que vai sair aí médico, a pessoa se achando doutor em medicina, e vai sair de, caiu a lua, é depressão, caiu não sei o que lá e tal coisa, não, de forma alguma. São associações simbólicas, como eu disse, para enriquecer as nossas vivências, para o nosso repertório, para o nosso vocabulário, para quando a gente vai se apresentar para um cliente, a gente não ficar patinando, não ter uma consulta, uma sessão que vai ser aquela coisa superficial. O cliente paga, às vezes, para 5 segundos, você já matou, vai para o próximo. São conceitos que nos enriquecem, na minha visão. Para muitos profissionais, não, e está tudo certo, mas na minha visão, são conceitos que eu vejo que a maioria das pessoas que pedem, por exemplo, compram os meus cursos e pedem reembolso, daquele da Hotmart, as pessoas sempre comentam: eu comprei curso de tarô, não comprei curso de psicanálise, ou comprei curso de tarô, não comprei curso de Jung, eu quero aprender tarô. Justamente porque talvez tenha essa demanda no mercado. É o que eu falo, com mil respeito a todos que existem, acho que todos são importantes. Tem aquele que vai ensinar a jogar o tarô em 30 dias, e é maravilhoso. A pessoa às vezes precisa em 30 dias de alguma forma de renda, ela vai aprender em 30 dias, depois talvez ela se aprofunde, talvez não, não me interessa. Mas essa demanda do fast food que existe no mercado faz com que a gente queira muitas vezes isso, um curso mais rápido, um curso que não precisa ficar ali assistindo aula, anotando, não quero isso, eu quero entrar lá, ó, o diabo é dinheiro, muito dinheiro. Se tiver com alguém, cuidado que a pessoa pode estar com algum vício, está bebendo demais, tem que, assim, rápido e prático, sem muita tem esse meu jeito prolixo, sem muita divagação, sem muita amplificação. Só me traz aí o carro, vitória, chance de vencer, ganhos. Saiu, sei lá, invertido para quem joga, então vai mais devagar que você pode se estrepar. Coisas que são praticamente para você decorar, e não para você sentir com a alma, não para você entender com a sua alma. Então, penso que esses Uhum. conceitos, exemplos, nos ajudam a teorizar e a pensar um tarô por um outro viés. Então, Fê, vamos lá. Me fala então só sobre pelo menos mais um que é a torre, né? Que é um arcano assim. Então, para mim, por exemplo, toda vez que eu vejo a torre, esse arcano, eu vejo muito um salto de fé, assim, uma coisa que por um lado é disruptiva, mas por outro lado é um salto de fé em busca de, né? Para mim, pelo menos, em busca de algo que você nem imaginaria que ia acontecer. Logo depois do diabo que ilumina, né? Todas as suas sombras, tem esse salto de fé que não tem mais por onde, você tem que ir. E qual é a associação que você fez da torre com o conteúdo do Freud, por exemplo? Eu não me lembro o conteúdo teórico exatamente, mas, por exemplo, conforme você vai falando, eu acho que você vê como é que a gente não precisa ter nada, muitas vezes, combinado ou É, em mente. Ela exato. fala isso, quem pode pensar? Que era o Freud quando ele lança a interpretação dos sonhos e termina de escrever o 1899, alguns dizem que 1900, 1901 ele lança, que ele queria que fosse, né, o alvorecer de uma nova era e tal. E o Freud, ele faz esse mergulho, ele faz esse movimento disruptivo e ele paga caro por esse movimento, porque o Freud, alguns, se eu não me engano, não fez sucesso a série que lançou dele na Netflix, inclusive porque é uma série que eu sabia, quando eu fui assistindo, eu falei, não vai fazer sucesso, porque a comunidade psicanalítica não está esperando isso aqui, ainda mais que a série vai meio que enveredando por um lado mais dessa parte de possíveis fenômenos, aí a pessoa não é a vibe. Eu adorei,
assim, achei que mostra de uma forma muito simbólica. Alguns episódios têm os temas, né, mais ou menos ali do que ele teorizou. Enfim, mas se eu não me engano é essa obra. Não sei se é algum outro filme, mas se eu não me engano é essa obra. Ela começa com uma cena do Freud dentro de uma sala de aula. Ele está dando tipo uma aula para a empregada dele que ele pedia para ela tipo ficar ali e ouvindo ele, alguma coisa assim, porque ele era chacota. Essas coisas que o Freud ia falando no tempo dele eram motivo de chacota. Isso aí você pode olhar, ah, mas o Freud, vai olhar a biografia, vai entender a vida do Freud, não fica viajando que o Freud foi aquilo ali que a gente. O Freud praticamente ele colheu o louro do que ele viveu depois da Primeira Guerra Mundial, quando o dólar era moeda forte, a Europa estava arrasada pela Primeira Guerra Mundial, e ele começa então a receber os analistas. A psicanálise já estava começando a ser difundida nos Estados Unidos, não existia outro psicanalista a não ser o próprio Freud ou pessoas do seu círculo, então os americanos iam para Viena aprender psicanálise e pagavam. Mas pagavam alto, né? Então ali começa isso 18 anos depois, 17 anos depois. Freud chega a ficar na penúria durante a Primeira Guerra Mundial, sem atender. É esse movimento da torre. Você faz um movimento disruptivo, você faz um movimento que ou faz ou é atingido, porque assim, a Primeira Guerra Mundial, quando explode, é a própria torre. Ele ali, com a psicanálise a todo vapor, vamos dizer, né, acaba de passar ali aquelas situações do rompimento com o Jung, 2, 3 anos depois, o antissemitismo vai Total. expandir cada vez mais, e essa torre, essa vivência, a pessoa, pum, e não só essa, porque você vai acompanhar, eu acho que uma das coisas que eu mais admiro é que a vida do Freud é uma sequência de torres, né? A vida do Freud foi uma sequência de disrupções, de perdas, de movimentos que ele teve que ser absolutamente resiliente. A começar, né, como eu já narrei, o, o rompimento com Jung é uma torre. Aí depois vem a Primeira Guerra Mundial, é outra torre. Aí o filho dele, um dos filhos, é convocado para lutar, é uma outra torre. O pai, no meio daquilo tudo, era um pai muito zeloso pelos filhos, inclusive, muito amável com os filhos, viajava com os filhos. Então, o filho é chamado. Depois morre, não sei se nessa ordem, pode minha memória estar falhando, mas aí por 1920, 21, morre uma filha dele e depois, 2 anos depois, morre um neto dele, filho dessa filha. Nossa Senhora, é verdade. Disso tudo, Jung, rompimento com Jung, guerra, filho é convocado para a guerra, uma torre, 2 torres, 3 torres, morte de filho, 4 torres, morte de neto, 5 torres, e depois, para jogar para de cal, a descoberta do câncer no palato, que iria, devido a dezenas, enfim, ele ainda vai viver, acho que ele descobre em 1923, 22, vai morrer só em 38, 39, ou seja, ele ainda tem, mesmo com os recursos da medicina que eram escassos para aquela época, e com a extensão da gravidade daquele câncer, as várias cirurgias, até porque se você for vendo o Freud que morre, a aparência, a feição é muito diferente do Sigmund Freud mais jovem, porque essa parte aqui, principalmente dele, vai se modificando muito devido às cirurgias. Se hoje uma cirurgia dessa já seria difícil, invasiva, teria uma dificuldade grande, então vocês imaginam como seria essa cirurgia 100 anos atrás. Ou seja, uma série de torres, uma série de torres. Perder no início da vida amigos, a briga com Flies, que era um grande interlocutor dele. Antes disso, acho que era um sobrinho, um primo que ele tinha que também briga e perde, o Jung depois, ou seja, a vida do Freud pode nos fazer pensar simbolicamente, nos trazer para pensar o que é esse arcano da torre, esse salto de fé. Vou lançar um livro que, inclusive, os freudianos apaixonados, que eu digo que é um fanatismo. Gente, desculpa que não tem como, eu moro do lado da linha de trem, então o trem passa Ai, mesmo. aqui tem criança do Halloween gritando, tá tudo certo, não dá para ouvir nada. Freud, essa paixão que a gente alimenta por Jung, Freud, Lacan, Xuxa, qualquer ídolo que a gente tenha, né? Isso nos cega de uma maneira que a gente não consegue perceber muitas vezes
que a vida dessas pessoas eram vidas comuns. O Freud ele lança essa interpretação dos sonhos, se eu não me engano, nos primeiros 4 ou 6 anos, vende nada. É uma vendagem, uma tiragem assim, nada. Ele só vai lançar a segunda edição desse livro, sei lá, 6 anos depois, anos depois, que não vendia. E aí são torres, são movimentos que você faz. Eu esqueci de citar uma outra torre grande na vida do Freud, a amizade que ele tinha com o Bloiler, que no início Verdade. Breuer, que era um mentor para ele, que vai passar para ele o caso, que depois vai virar o caso fundante, vai ser chamada de Ana O, que era Berta Pappenheim. Quem passa para o Freud, quem faz ali é o Joseph Breuer, e eles também têm depois um rompimento difícil. E o Breuer era uma pessoa, ao contrário do Freud, muito conhecido na sociedade vienense, que tinha dinheiro, então ele era inclusive um incentivador, ajudava o Freud. Ou seja, um grande gênio, a pessoa que vai ter uma vida como a vida dos gênios, permeada de torres, permeada de perdas, permeada de saltos no infinito, permeadas de saltos no escuro, inclusive para repensar e redizer coisas que ele havia dito, né? Assim, é outra torre, outros movimentos que ele vai fazendo ao longo desse percurso que nos fazem certamente, se tivermos assim uma função transcendente, uma coisa ativada para pensar, são torres, vivemos isso. Uhum. O tempo E inteiro. e ele mesmo, vivendo tudo isso, conseguiu ser esse grande expoente que vai fazer uma mudança de paradigma no pensamento cultural dentro do seu tempo. Nossa, sensacional, gente, porque e eu acho interessante, né, que eu quis trazer esse tema, porque é uma coisa que a gente não vê, a gente não pensa, né? A gente não consegue pensar. E isso que eu achei interessante, que a ideia não é só ficar falando sobre o tarô. O tarô muita gente conhece, mas é o quanto a gente pode pegar, né, uma ferramenta, né, que ela é tão ampla, que vem de tanto tempo atrás, e a gente consegue olhar dentro dessa ferramenta tantos e tantos pensadores. A gente pode pegar o trabalho do Leonardo da Vinci e encontrar ressonância no tarô. A gente pega o Jung e encontra ressonância no tarô. A gente pensa o Freud, a gente encontra ressonância no tarô. E não por ser taróloga que eu estou falando isso, mas o que eu acho interessante é o quanto que nós, até, né, Felipe, não sei o quanto que você vai concordar com o que eu estou falando ou não, né, nessa conversa nossa aqui, nós seres humanos, no fundo, a gente está vivendo um processo de iluminação da consciência, né? Tem muita informação, muita coisa, mas por um lado é de uma iluminação da consciência, mas é muito interessante o que você trouxe, porque vai e volta, no fundo, a humanidade é a mesma. O cenário é diferente, não é? Ah, mas não tem nada a ver. O pessoal da Primeira Guerra não tem nada. Ah, é porque é a Lemúria. Ah, é porque é a Atlântida. Ah, é porque é o Egito. Meu, bicho, você pega o ser humano na sua essência e você coloca ele num outro cenário, os arquétipos, as formas são as mesmas. Então, o que eu acho interessante no Freud, e inclusive nessa sua associação com o tarô, é que independente se, né, tem pessoas que acham que está ultrapassado, não está, né? Até fiquei curiosa com essa notícia que você trouxe, né? Que a psicanálise, que pena, está se perdendo em outros países, que bom que aqui não, porque o Freud ele pode ter tido, né, mil coisas e pode ser que até a teoria dele precise ser, né, tá sendo superada ou expandida, eu não sei. Eu estou estudando a psicanálise, estou começando agora, eu estou bem encantada, porque quando a gente estuda a nossa psique, a gente fala, uau, imagina um cara que teve a coragem de olhar para esse psiquismo inconsciente, né, para a nossa forma de existir e deu cor. A partir dele, olha quantas coisas se ramificaram graças a uma pessoa. Sempre tem aquele, igual o Einstein, Galileu, a partir daquele cara, o negócio foi. Então, eu acho que, e para além de tudo, eu acho que isso que é interessante, de você honrar, de uma certa forma, né, uma pessoa que pensou na psique e comparar isso com o tarô.
Porque, para mim, quando eu não gosto nem de falar de jogar tarô, eu gosto de falar que eu abro, porque é abrir o campo, né? É abrir o campo para você entrar no inconsciente do outro. Eu brinco até quando alguém me perguntar, mas como que é o tarô? Eu falo, gente, é igual se eu fosse uma hacker. Você acessa o Google Drive da pessoa, você hackeia uma mensagem criptografada, aí por Wi-Fi, essa mensagem vai para as cartas que são alfabetos, são códigos, e aí você, né, descriptografa, ou seja, você traduz essa mensagem criptografada e vira um Google Tradutor. Ou seja, gente, nós tarólogos somos o chat GPT. Só que o Felipe, ele é um chat GPT 5.0 porque o dele tem Freud e tem Jung por trás. Desculpa, hein? Porque é verdade isso que você está falando, gente. Assim, só para finalizar minha fala, é porque, assim, o que o Felipe está trazendo é que estudar a psicanálise, Jung, Freud, ou se você quer estudar qualquer outro autor da psicologia, pessoas que trabalham com a psique no geral, você pode trabalhar com a Gestalt, você trabalha com o Jung, você pode trabalhar com quem você quiser, você pode estudar o Enneagrama, qualquer coisa que você queira. É muito legal quando você junta com o tarô, pelo fato de que o tarô, independente do design dele, você está lendo o inconsciente do outro. Então, quando você tem um respaldo como esse, pô, você vai para outro lugar na hora que você lê. É que eu trabalho com tarô terapêutico, mais do que só predicção e adivinhação. Então, para mim é um prato cheio, né? Mas eu acho interessante isso, essa conexão, né? Eu não sei, eu brinco dessa coisa de hackear, que eu acho que é meio isso que a gente faz. Não sei o que você acha disso. Não faz sentido. Eu acho até que quando você fala, eu falo dessas uniões, às vezes as pessoas ficam, não, mas isso é um absurdo, está profanando. Tem vezes que as pessoas vêm comentar, nossa, Jung deve estar revirando no caixão, Freud deve estar isso. Eu fico, na minha visão, tá? A sombra, né? Porque a pessoa tá tão identificada que ela tem para ela que aquele saber é dela. De alguma forma, ela vive uma fantasia, talvez, um gozo, alguma coisa do gênero, que ela se apropria daquilo, como se de fato ela fosse. É parecido com religião, na minha visão. É muito parecido. Até das críticas que o Freud vai fazer às religiões, à religião, hoje ele pode aplicar isso aos próprios discípulos dele, o Jung aplicaria aos discípulos. O Jung, inclusive, ele tinha pavor de falar de psicologia junguiana. Ah, vamos fazer uma escola junguiana. Ele detestava, falava que não existia junguiano, nesse negócio de junguiano. Cada um tem que ter o seu modo. É que aí, depois, os fãs, os ídolos, aí vão fazendo toda uma questão, mas eles mesmos, o Freud eu não me lembro de muitas passagens assim, mas o Jung tinha muito isso, de, em vida, cartas, movimentos que eram feitos que ele, tanto que ele, assim, no final da vida dele, tem um livro que está hoje publicado no Brasil, algumas pessoas chamam de memórias, algumas traduções, e outras memórias são as reflexões. É um livro que supostamente algumas pessoas intitulam como autobiografia do Jung. Mas, na realidade, se você for pegar mesmo o estudo e olhar, não foi uma autobiografia. Inclusive, ele relutou mais. Eu acho que se não me engano, ele dita coisas desse livro para a Aniela Jafé já no final da década de 50, já pertinho de Cantar para Subir. Porque ele tinha verdadeiro pavor disso, de ficar ali contando a vida e parecer que ele está, né, se autorreferenciando. E aí, um dado momento, ele senta lá, depois certamente ficava aquele monte de chato em volta. Ah, Jung tem que fazer, ai, doutor, você tem que fazer, ai, professor, tem que fazer. E ele cede, ele tinha perdido a esposa, também passado pelos seus percalços, já idoso, ele vai fazer e ele senta para ditar para Aniela Jafé e contar as suas memórias. Mas em muitos momentos ele mesmo vai dizer que aquilo não é uma autobiografia, né? Não foi ele que escreveu, ele dita, conta para a Aniela Jafé, que era uma secretária, uma pessoa muito próxima a ele, e ela então redige muitas partes ali, enfim, vai fazer aquele compilado, mas também passou pela lente dela. O que ele falou passou pela lente dela, né? Dela como
usei aspas, uma biógrafa ali dele. Então, por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, esse apego que a gente tem em excesso à nossa religião psicanálise, à nossa religião psicologia analítica, faz vários grupos, vários guetos. Então, os psicanalistas não vão se juntar com a psicologia analítica. Os junguianos vão detestar os freudianos, porque o que importa é o inconsciente coletivo e o arquétipo. E aí vai se criando celeumas entre grupos, cisões, e situações muito pueris, umas coisas assim que não Não tem enriquecem necessidade, né? o debate. Fica igualzinho o católico falando do evangélico, o evangélico falando do bandista, um bandista, por sua vez, criticando o candomblessista falando mal da Umbanda, e por aí vai. E estou dizendo isso, eu estou dentro de uma dessas religiões, então eu sei, infelizmente, as pessoas não ficam com isso. Meu, faz o seu, vai viver, estudar seu Freud, você ama. Atende no seu consultório com Freud, vai estudar, pô, aplica, honra aquilo dentro da sua vida da melhor forma que você puder. Mas se outra pessoa percebe de outra forma, você não precisa policiar, ficar na internet, né, igual um sentinela de olho no que a Gabi está falando, que o Felipe está falando, diverge. Aquilo ali não é Jung, parece que a pessoa fica com uma lupa, aquilo ali não é Freud. Desapega disso, vai ter seu caminho, e as pessoas vão também. É claro que existem coisas assim meio bizarras. Quando a gente olha, a gente pensa, isso aqui é bizarro. Com todo perdão da palavra, pode, se é bizarro, deixa para lá. Não vou praticar se é bizarro para mim, mas se não é para o outro, Nossa, é muito, muito interessante, Fê. Achei muito legal a sua conexão. Para mim, que estou estudando a psicanálise, está realmente sendo sensacional. Taróloga, né? E psicanalista agora estudando, né? Tá sendo muito legal. E eu achei tão curioso porque e olha como que a vida, gente, é isso que eu falo, né? O Freud falava que não existia o acaso, e eu acho que realmente não tem, não. Porque eu fiquei pensando, eu quero fazer a psicanálise porque eu preciso entender o ser humano de uma outra forma. E eu não vou fazer curso de psicologia, faculdade agora, com quase 50 anos. Não vou. Então, a psicanálise, 2 anos e pouquinho, né? Daquele jeito online, você consegue. E aí eu fiquei pensando, mas eu sou astróloga e taróloga, o que eu vou fazer, né, em relação a, né, tipo, algum trabalho que tenha que fazer, tem que pensar na minha área. Eu falei assim, eu podia fazer uma coisa que eu associasse, né, o tarô com a psicanálise. E aí, de repente, encontrei o Felipe, né? Então, eu acho isso super legal, gente, porque para quem, aí é assim, para quem é tarólogo e está assistindo esse vídeo, vale muito a pena estudar, fazer esse curso, aí fazendo um jabá mesmo do seu curso, porque dá um arcabouço, dá uma base. O atendimento fica em outro lugar. Porque muitas vezes a gente pega, não sei se você sente isso, né? Ainda mais você que criou os cursos. Mas muitas vezes a pessoa vem querendo falar assim: então, porque meu casamento não tá muito legal e eu queria saber se eu me separo ou não. Sei lá. Vira e mexe tem: eu queria fazer uma transição de carreira, mas eu não sei. Eu conheci um cara, será que eu ligo para ele? Tem uma coisa por trás aí. Então, quando você tem alguns recursos a mais, eu não estou falando da psicanálise em si, mas quando você tem alguns cursos, alguma base a mais, você consegue atingir o que está por trás, o inconsciente da pessoa, e você pode, inclusive, numa sessão, tirar a pessoa de uma crença limitante, de uma questão que está muito apegada, você transforma a vida da pessoa, muito mais do que você fazer só uma adivinhação. Não que a gente não veja predicção no tarô, claro que a gente vê. A gente acessa uma outra dimensão, a gente acessa a quarta dimensão do tempo e fala: olha, pode ser que tem um caminho. Mas então o que eu queria dizer e te agradecer de você ter dado essa palhinha, né? Quem quiser faz o curso dele, mas só para poder explicar o quão interessante é a gente pegar teorias que são fundamentais, né? Pessoas ilustres e a gente poder analisar o conhecimento dessas pessoas por meio do tarô e aí por que o tarô? Né, pelo que eu entendo, porque o tarô ele é algo que ele permeia a humanidade. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas desde 1300, 400 e tanto que morreram defendendo esse oráculo, defendendo, né,
essa forma de expressar o conhecimento. Então, é muito legal agora, na modernidade, você poder trazer essa associação. Agradeço muito, eu acho que isso foi um grande serviço para quem estuda, eu acho, foi um grande serviço que você criou. Que pena que as pessoas não acessam e não depende, gente. Se você não é psicanalista, não importa. No curso tem muita informação que já te dá uma base. É bem interessante, viu? Formação em psicanálise, nem psicologia analítica, jamais. Eu estou saindo ali, né, para ir clinicar ninguém, igual uma Não, formação que vai ter todo o tripé, vai ter estágio, enfim, supervisão para poder atender. É diferente. Você está ali. É como se você estivesse pegando. Eu não sou historiador, mas sei lá, vamos dizer que tivesse sei lá, se eu não me engano, é o Chomsky, aquele linguista. A pessoa vai pegar uma coisa de um linguista, se ele é da letras, se ele estuda a língua, ele vai pegar coisas como o Lacan fez na psicanálise. Ele traz a semiologia, negócio de linguagem, papapá, implanta ali na psicanálise, traz para a psicanálise. Isso é Freud? Não, Freud nunca falou disso. Significante A, não tinha isso, essa parte linguageira, que a gente tanto é bonito, né? Os psicanalistas falando, também acha. É uma prática linguageira. Rararara. Não é Freud, isso não era Freud. Freud, mas ele falava isso com outras palavras. Aí tudo bem, ele falava isso com outras palavras, não tinha esse papo de mas porque aí quando é o Lacan na psicanálise é válido, mas quando é outro dentro de um outro nicho, não e pode. você poderia ser hoje uma historiadora ou eu um historiador e existir um teórico das ciências humanas, é, da, das ciências humanas, da história, e a gente pegar essa pessoa. A gente pegar essa pessoa e falar sobre ela. Essa pessoa, na teoria da história, ela diz que isso. E dentro do tarô, a gente poderia. Eu só não fiz isso porque eu não tenho conhecimento. Eu não posso conhecer, eu não sei, das artes plásticas, de outras áreas da vida. Né? Eu fiz dentro daquilo que era possível para mim e dentro daquilo que eu tenho o mínimozinho para a gente poder, né, ter um tete-a-tete aqui. Mas Muito bom. em qualquer outra área. Você mencionou mesmo o próprio tarô mitológico. A pessoa fez associação, cara. Né? Tem esqueci tá aqui, até aqui do meu lado, esqueci o nome dela. Ela fez o tarô das lobas. Ela juntou o livro das mulheres que correm com os lobos e colocou dentro do tarô. Gente, é genial. É isso Genial, é genial isso. faz de diálogo, né? De pegar aquela disciplina, até porque esse livro Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que é dentro da meio controverso às vezes, mas eu acho um livro assim, se você for ler, não é para você ler ele, eu tô dando a minha opinião, tá? Não é para eu já li, não é para você ler ele e querer nossa, Jung. Não, eu acho muito interessante e riquíssima as simbologias que ela vai fazendo. Não me esqueço de uma história, não lembro qual que ela fala do Barba Azul, da mulher que ficava dentro, aí vai ver, ela faz a comparação com os homens que fazem isso com as mulheres. Tipo assim, muito interessante. Não é para você levar aquilo na literalidade, mulheres que correm, e amanhã tem um monte de mulher com um monte de lobo em volta, andando na selva. Não é, acho que não é por aí. Acho que é o lado mesmo simbólico, porque mulheres, nesse título, Mulheres que Correm com os Lobos, porque as mulheres na sociedade machista, com esse patriarcalismo preponderante muito. Durante séculos, as mulheres vêm andando com seus próprios lobos, vêm sofrendo feminicídio dos seus próprios lobos, que deveriam ser seus maridos, seus companheiros. Durante séculos, as mulheres vêm sendo negligenciadas nos seus direitos pelos lobos, elas vêm sendo silenciadas pelos lobos. E aí vem esse título, que eu acho, na minha visão, tá? Não estou dizendo, nunca li nada, isso aí é como eu penso. Esses lobos, elas estão andando e correndo com esses lobos. Estão há séculos, milênios, vivendo sob o jugo desses lobos. E, de alguma maneira, agora estão tentando se libertar e conseguindo, em muitos aspectos, uivar mais alto, ou conseguir um par de alteridade, de equiparação de direitos. Agora, aí a pessoa, vamos fazer um retiro, as mulheres correm com os lobos, soltar uns lobos, aí sai a mulher toda pintada. Não, eu acho que não é por aí. É da gente realmente perceber simbolicamente a riqueza disso. E às vezes você vê ali uma linguagem que ajuda a te identificar uma coisa que você está passando com um amigo seu. Aí você indica, pô, fulana, lê lá aquele livro, pô. Às vezes nem vai falar para a pessoa, né? Pô, tu vi ali um caso, parece que é Exato.
né? Mas lê lá, tem uma passagem lá, não quer ler tudo, é a página tal, vou te emprestar, você dá uma lidinha. Às vezes a pessoa vai ter um insight, a psique conversa melhor com metáforas. E aí é por aí que eu penso. Muito bom. Fê, olha, eu agradeço demais que você veio aqui no podcast, no videocast, tá no YouTube, no Spotify, que deu uma palhinha só do seu trabalho, porque é enorme, tem muito conteúdo, mas eu acho que era muito interessante para poder abrir a cabeça, né? Então, acho que assim, quis trazer no Arcana pessoas que fazem um trabalho incrível com o tarô para a gente poder promover, não o tarô em si, mas para a gente poder promover a abertura de consciência dessa técnica que é mais do que milenar. Então, queria agradecer demais, muito obrigada. E vou deixar aqui embaixo na descrição todos os seus como te acha? O YouTube, se tiver. Ah, não, o YouTube não, o como chama? Gente, o Instagram. Tudo, né? TikTok, Instagram, Instagram. Tarotflix no YouTube, mas tô aí, nos WhatsApps da vida, estamos aí dialogando, praticando, e eu que agradeço. A oportunidade é sempre rica de estar nesses espaços, de estar falando e de saber que vai ter mais pessoas que de repente vão acender esse olhar simbólico para estar lidando com almas da forma como a gente deve lidar com almas, com sensibilidade, com profissionalismo, com ética, com respeito. Gratidão. Muito obrigada, Fê. Ó, gente, eu vou deixar todas as informações do Felipe aqui embaixo. Um beijo para vocês e até mais. Obrigada, Fê. Até mais, viu? Bom, arcanas e arcanos de plantão, se você chegou até aqui é porque provavelmente você viu esse episódio até o final e espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Aproveita, curte, compartilha, se inscreve no canal que é muito importante para mim. Olha, toda terça e quinta eu tenho novidades. Eu sempre trago alguém para falar sobre a espiritualidade, o autoconhecimento, a autoconsciência sobre uma perspectiva diferente. Então fique aqui comigo porque toda semana a gente sempre tem algo mais profundo. Um beijo e até mais!